Dois astronautas foram enviados ao espaço para uma missão que deveria durar apenas 8 dias. 8. Eles ficaram presos por 9 meses. E o mais chocante não é isso. O mais chocante é que, no meio do caos, a NASA precisou recorrer justamente à empresa de Elon Musk para resolver a situação. Sim, a agência espacial mais poderosa do planeta teve que chamar a SpaceX para salvar uma missão que não saiu como planejada com outra gigante da indústria. Agora eu te pergunto, como olhamos para esse ponto? Como uma missão bilionária, envolvendo uma parceria histórica entre a NASA e a Boeing, acabou se transformando em um relatório explosivo com acusações de falhas graves, tensão interna e questionamentos sobre liderança? E mais importante, o que isso revela sobre quem realmente está dominando uma nova corrida espacial? Nos bastidores, documentos oficiais apontam problemas técnicos sérios na cápsula que deveriam levar e trazer astronautas com segurança. Os propulsores falharam, sistemas de instabilidade, as decisões críticas foram tomadas sob pressão, e enquanto faziam reuniões tensas a portas fechadas, 2 astronautas continuavam orbitando a Terra, esperando uma solução. A solução veio de onde muita gente já suspeitava, da SpaceX. A mesma empresa que anos atrás era vista como ousada demais, arriscada demais, ambiciosa demais. Hoje ela se tornou o plano B e talvez o plano A da NASA. Mas calma, porque essa história é muito maior do que um simples resgate. Essa história não é apenas sobre astronautas presos, é sobre poder, é sobre confiança e sobre quem vai liderar na próxima década no espaço. E o que eu vou te mostrar agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a NASA e Elon Musk. Tudo começou como um teste simples, um voo de aproximadamente 7 dias. A missão da cápsula Starliner, desenvolvida pela Boeing em parceria com a NASA, tinha um objetivo claro: provar que os Estados Unidos tinham mais de uma opção segura para transportar astronautas até a Estação Espacial Internacional. Os escolhidos para esse voo eram 2 veteranos respeitados, Buzz Wilmore e Suni Williams, experientes, preparados, treinados para qualquer cenário. Mas cerca de 24 horas após o lançamento, durante a aproximação para a acoplagem na ISS, 5 propulsores apresentaram falhas. 5. Em uma operação onde precisão significa sobrevivência, a tripulação precisou intervir manualmente. O que era para ser um teste de rotina começou a se transformar em algo muito mais sério. O problema não era apenas técnico, era estrutural. O voo que duraria uma semana se estenderia. Dias viraram semanas, semanas viraram meses, e a permanência inesperada se transformou em 9 meses de incerteza no espaço. Enquanto isso, aqui na Terra, a tensão aumentava. Um relatório oficial com cerca de 300 páginas foi produzido pela NASA, e o que ele revelou foi ainda mais alarmante do que os problemas nos propulsores. Falhas graves de liderança, problemas sérios de comunicação, reuniões descritas como emocionalmente benéficas, ambiente de pressão, conflitos técnicos sem resolução clara. Em vez de uma estrutura sólida e coordenada, o documento falava sobre uma organização voltada para a turbulência interna. E aqui surge uma pergunta desconfortável. Como a maior agência espacial do mundo pode enfrentar uma crise organizacional justamente quando vidas estão em jogo? O relatório classificou a missão retroativamente como acidente tipo A, o nível mais grave dentro da agência. Isso não é um detalhe burocrático, é uma admissão de que o risco atingiu um patamar crítico. Enquanto a NASA e a Boeing analisavam dados, discutiam responsabilidades e revisavam decisões, Wilmore e Williams continuavam aguardando uma solução segura. A falha mais perigosa talvez não estivesse nos motores, mas na cultura de decisão. Quando a liderança hesita, o risco aumenta. E então veio a decisão que tudo mudou. A NASA optou por não trazer os astronautas de volta na Starliner. Uma cápsula recuperaria vazia. O resgate seria feito por outra nave. A escolhida foi a Crew Dragon, da SpaceX, fundada por Elon Musk. E é aqui que a história deixa de ser apenas técnica e se torna estratégica. Desde 2020, a Dragon acumulou mais de uma dúzia de missões tripuladas bem-sucedidas, sem falhas críticas, com execução rápida, com decisões ágeis. Enquanto o programa Starliner acumulava bilhões em custos adicionais e enfrentava cortes contratuais,
a SpaceX consolidava sua posição como principal transportadora espacial humana dos Estados Unidos. Não foi apenas um resgate, foi um símbolo. Quando os astronautas finalmente retornaram à Terra a bordo do Dragão, encerrando 9 meses inesperados no espaço, algo maior já havia acontecido. O centro de gravidade do transporte espacial humano começou a mudar. Tradicionalmente, o domínio espacial sempre foi governamental. Programas gigantescos, estruturas complexas, contratos bilionários, decisões altamente hierarquizadas. Mas o modelo privado trouxe outra dinâmica: engenharia iterativa, rapidez na execução, tolerância calculada ao risco e ciclos de desenvolvimento mais curtos. Elon Musk defende essa abordagem há anos e, goste ou não, nesse episódio específico, foi esse modelo que apresentou a solução prática. Curiosamente, o atual administrador da NASA já comandou missões privadas a bordo da Dragon como cliente da SpaceX. Esse detalhe gerou debates políticos e questionamentos sobre influência, mas também reforça uma realidade difícil de ignorar: a SpaceX deixou de ser apenas uma contratada. Ela se tornou protagonista. E isso levanta uma questão profunda. Estamos vivendo uma transição definitiva de poder no espaço? Não significa o fim da NASA. A agência continua essencial em pesquisa, ciência, regulamentação e exploração profunda. Mas no transporte humano de órbita baixa, o jogo parece diferente. O que aconteceu com o Starliner não foi apenas um atraso técnico, foi uma exposição de fragilidades estruturais. E sem espaço, fragilidade custa caro. Muito caro. Esse episódio mostrou que a inovação não depende apenas de orçamento. Depende de cultura, da tomada de decisão, de liderança alinhada com execução. Enquanto estruturas tradicionais enfrentam burocracia e disputas internacionais, empresas privadas operam com outro ritmo. Mais risco? Talvez. Mais velocidade? Sem dúvida. Mas quando as vidas estão em jogo, o que pesa mais? Tradição ou eficiência comprovada? A crise dos astronautas revelou algo brutal. No momento crítico, o plano B veio do setor privado. E isso pode redefinir completamente o futuro da exploração espacial humana. Estamos entrando em uma era em que governos deixam de ser os únicos protagonistas e passam a dividir ou até ceder espaço estratégico para empresas privadas altamente especializadas. O espaço que antes era território exclusivo de superpotências, agora também é campo de disputa corporativa. E no centro dessa transformação está Elon Musk. Não apenas como empresário, mas como peça estratégica em um tabuleiro global. A pergunta que fica é simples e poderosa. Daqui a 10 ou 20 anos, quando pensarmos em voos tripulados, bases lunares ou viagens a Marte, quem realmente estará no comando? Governos? Ou empresas privadas visionárias? O que aconteceu com Wilmore e Williams pode ser lembrado não apenas como uma missão que deu errado, mas como um momento simbólico em que o eixo de poder espacial começou a se deslocar. Agora eu quero saber a sua opinião. Essa mudança de poder no espaço te surpreende? Você acredita que o futuro da exploração espacial pertence mais às empresas privadas do que às agências governamentais? Escreve aqui nos comentários. Eu quero ler o que você pensa sobre isso. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar essa história por outro ângulo, já deixa o like agora. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo análises como essa. Se inscreva para não perder os próximos vídeos, porque o que está acontecendo no setor espacial é apenas o começo de uma transformação muito maior. E tem outro vídeo aparecendo na sua tela neste momento que complementa exatamente esse assunto. Clique nele e continue comigo. A gente vê no próximo vídeo.